Mais uma vez, estamos dando início na continuidade à gravação que hoje leva a designação de número 16, palestra número 16, relacionada com a Gênese segundo o Espiritismo. Nós suplicamos a Divina Providência, a ajuda da qual necessitamos para que consigamos corresponder às expectativas da espiritualidade, pois estamos tratando da realização, da concretização de um projeto que é relacionado com a divulgação das sementes evangélicas, mas também e principalmente agora, neste programa de hoje, a divulgação da Gênese segundo o Espiritismo. Antes precisamos agradecer ao nosso amigo e irmão Gastão Gal, que está dando a sua valiosíssima colaboração para realizar a fixação destes programas que são gravados e passados por ele para o Facebook, a fim de que os mesmos posteriormente sejam tomados pelo programa Cavili, que está diariamente no ar, no endereço www.cavili.com.br. Então, no livro do Gênesis bíblico, encontramos: ora, o Senhor Deus plantara desde o começo um jardim de delícias, no qual pôs o homem que ele formara. O Senhor Deus também fizera sair da terra toda a espécie de árvores, belas ao olhar, e cujo fruto era agradável ao paladar, e no meio do paraíso a árvore da vida, com a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor tomou, pois, o homem e o colocou no paraíso de delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse. Deu também esta ordem e lhe disse: come de todas as árvores do paraíso os frutos, mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porquanto logo que o comeres, morrerás, com toda certeza. Ora, a serpente era o mais fino de todos os animais que o Senhor Deus formara na terra. E ela disse à mulher: por que o Senhor Deus vos ordenou que não comesseis todos os frutos de todas as árvores do paraíso? A mulher respondeu: comemos dos frutos de todas as árvores do paraíso que estão à nossa disposição, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos ordenou que não comêssemos dele, e que não lhe trouxéssemos, não lhe tocássemos, quero dizer, para que não corramos o perigo de morrer. A serpente replicou à mulher: certamente não morrereis, mas é que Deus sabe que se assim houverdes comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. A mulher considerou então que o fruto daquela árvore era bom de comer, que era belo e agradável à vista, e tomando dele, comeu, e o deu ao seu marido, que também o comeu. E como ouvíssemos, e como ouvissem a voz do Senhor Deus, que passeava à tarde pelo jardim, quando sopra
um vento brando, eles se retiram para o meio das árvores do paraíso, a fim de se ocultarem de diante de sua face. Então o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde estás? Adão lhe respondeu: Ouvi a tua voz no paraíso e tive medo, porque estava nu. Essa a razão por que me escondi. O Senhor lhe retrucou: E como soubeste que estavas nu, senão porque comeste o fruto da árvore, da qual eu vos proibi que comesseis? Adão lhe respondeu: A mulher que me deste por companheira me apresentou o fruto dessa árvore, e eu dele comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizestes isso? Ela respondeu: A serpente me enganou, e eu comi desse fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por teres feito isso, serás maldita entre todos os animais e todas as bestas da terra. Rojar-te-ás com o ventre sobre o chão, e comerás da terra por todos os dias de tua vida. Porém, uma inimizade entre ti e a mulher, entre sua raça e a tua. Ela te esmagará a cabeça, e tu tentarás morder-lhe o calcanhar. Deus disse também à mulher: Afligir-te-ei com muitos males durante a tua gravidez. Parirás com dor. Estarás sob a dominação do teu marido, e ele te dominará. Disse em seguida a Adão: Por haveres comido do fruto da árvore que te proibi, que comesseis, e a terra te será maldita por causa do que fizeste, e só com muito trabalho tirarás dela com o que te alimentares durante toda a tua vida. Ela te produzirá espinhos e sarças, e te alimentarás com a erva da terra, e comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de onde foste tirado, porque és pó, e em pó te tornarás. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva, que significa a vida, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus também fez para Adão e sua mulher as vestiduras de pele com que os cobriu, e disse: Eis aí Adão, feito um de nós, sabendo o bem e o mal. Impeçamos, pois, agora que ele deite a mão sobre a árvore da vida, que também tome do seu fruto, e que, comendo desse fruto, viva eternamente. O Senhor Deus o fez sair do jardim de delícias, a fim de que fosse trabalhar no cultivo da terra, onde ele fora tirado. De onde ele fora tirado, e tendo-o expulsado, colocou querubins diante do jardim das delícias, os quais faziam luzir espadas de fogo para guardarem o caminho que levava à árvore da vida. Muitas vezes, grandes verdades encontram-se ocultas na forma de fábulas, de imagens aparentemente pueril. Como ilustração, vamos citar a fábula de Saturno
que é considerado o Deus que devorava pedras, tomando-as por seus filhos. Todavia, essa figura filosófica torna-se verdadeira quando se lhe procuramos o sentido moral. Saturno é a personificação do tempo na mitologia. Sendo todas as coisas obra do tempo, ele é o pai, o pai de tudo o que existe. Mas também tudo se destrói com o tempo. Saturno, a devorar pedras, é o símbolo da destruição pelo tempo dos mais duros corpos, seus filhos, visto que formaram dentro do tempo, que significa a sucessão das coisas transitórias. E quem, segundo essa mesma alegoria, escapa a semelhante destruição? Somente Júpiter, símbolo da inteligência, inteligência superior do princípio espiritual, que é indestrutível. E é mesmo tão natural essa imagem que na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, se diz: de uma coisa afinal se deteriorou. Ter sido devorada pelo tempo, carcomida, devastada pelo tempo. Toda a mitologia pagã. Aliás, nada demais é, em realidade, do que um vasto quadro alegórico das diversas faces, boas e más, da humanidade. Para quem lhes busca o espírito, é um curso completo de alta filosofia, como acontece com as modernas fábulas. O absurdo, todavia, estava em tomarem a forma pelo fundo. O mesmo também se dá com a Gênese, ou Gênesis, melhor dizendo, onde percebemos as grandes verdades morais debaixo das figuras materiais, que não podem ser interpretadas ao pé da letra, porque seriam absurdas, pois não é possível aceitar o diálogo e as cenas atribuídas aos animais, no caso a serpente e a Eva. Adão é a personificação de uma raça. Nós vamos desenvolver um pouco o tema em cima destes fatos até agora dito, já que Adão, para nós, personifica, como disse, a raça adâmica. Consta, segundo informações proporcionadas por Emmanuel, que da constelação do Cocheiro, no planeta, ou melhor, na estrela Capela, existia um orbe, ou existe um orbe, no qual ali estavam presente humanidade, que havia completado seu grau de trajetória evolutiva. Estavam num patamar muito alto. Todavia, entre eles ainda existiam almas atrasadas, recalcitrantes nas suas faltas, que não queriam aceitar as ideias da regeneração e estavam sendo um verdadeiro obstáculo para a continuidade da trajetória evolutiva daqueles seres espirituais encarnados neste orbe, cuja a encarnação em tudo se assemelhavam com as almas encarnadas e existentes já na Terra, quando para cá vieram degradados, como degradados esses egressos da estrela Capela, lá da constelação do Cocheiro. E é essa raça, meus irmãos, que constitui, segundo informes de entidades espirituais, a raça adâmica, procedentes da constelação do Cocheiro. Agora, prosseguindo, nós vamos
dizer que a árvore da vida e da ciência do bem e do mal são simbolismos que precisam ser interpretados. Pelo desenvolvimento da inteligência e uso bom ou mal do livre-arbítrio, o homem torna-se consciente em sua trajetória evolutiva do que é bem e do que é mal, deixando de ser guiado pelo instinto. Ele adquire então a liberdade das decisões e incorre nas consequências oriundas da liberdade dos seus atos ou do mau uso do seu livre-arbítrio. Os frutos da árvore simbolizam os objetos dos desejos, e a alegoria da cobiça e da concupiscência concretiza uma figura única, os motivos do arrastamento ao mal. O comer é sucumbir às tentações. A árvore se ergue no meio do jardim das delícias para mostrar que a solução está no seio mesmo dos prazeres e para lembrar que se dá a preponderância aos gozos materiais. E assim agindo, o homem se prende à terra e se afasta do seu destino espiritual. A morte que ele é ameaçado, de que ele é ameaçado, caso infrinja a proibição que se lhe faz, é um aviso das consequências inevitáveis, físicas e morais, decorrentes da violação das leis divinas que Deus gravou na consciência de cada ser humano. É por demais evidente que aqui não se trata da morte corporal, pois que depois de cometida a falta, Adão ainda viveu um longo tempo, mas sim da morte espiritual, ou por outras palavras, da perda dos bens que resultam do adiantamento moral, perda figurada pela expulsão do jardim das delícias. Percebam bem que então, portanto, nós temos que dar uma outra configuração interpretativa, ou melhor, uma configuração interpretativa para esses dizeres da Bíblia, e é quando nós iremos perceber a lógica existente nesses fatos. Porque nós sabemos das muitas moradas existentes na casa do Pai, e hoje cientificamente comprovado, não temos a menor sombra de dúvida. Cristo informava e nós, pelo ato de fé, precisávamos acreditar. No entanto, hoje, nós estamos, através das sondas espaciais, enviadas para pesquisar o espaço, constatando a existência cada vez mais de moradas da casa do Pai, porque preenchem os requisitos necessários para que nestas moradas aconteça a formação e o desenvolvimento da vida. Segundo Carl Sagan e Frank Drake, sabe-se que dentro das estimativas matemáticas, tão só na nossa galáxia, que tem cerca de 250 bilhões de estrelas, existe pelo menos, dentro das probabilidades da matemática, das probabilidades, é claro, cerca de 1 milhão, no mínimo, ou mais, de supercivilizações. Os objetos não identificados que estão aí aparecendo ao longo da história da humanidade representam indícios que nos permitem fazer essas constatações, além das descobertas ou afirmações afirmativas, porque além destes fatos existem as identificações que estão sendo cada vez mais a respeito do universo, especialmente nossa Via Láctea, onde vivemos através das sondas espaciais lançadas pela NASA e que cria
um leque de percepções cada vez maior a respeito do que é este universo infinito. Mas voltando ao nosso tema, a serpente, nos dias atuais, está longe de ser tida como símbolo de astúcia. Ela entra aqui mais pela forma do que pelo caráter, como alusão à perfídia dos maus conselhos que se insinuam como a serpente, e da qual essa razão o homem por essa razão o homem muitas vezes não desconfia. Ao demais, se a serpente por haver enganado a mulher é que foi condenada a andar de rojo com o ventre no chão, dever-se-ia deduzir que antes esses animais também podiam ter pernas. É a única explicação que encontraríamos para ter lógica, mas, nesse caso, não seria serpente, seria uma outra espécie animal. Por que então se há de impor uma ingênua e crédula fábula para as crianças como verdades tão evidentes que são alegóricas? Como que, falseando-se-lhe o juízo, se faz que mais tarde venham a considerar a Bíblia um tecido de fábulas absurdas? Por outro lado, convém observar-se que o termo hebreu nahash, segundo pesquisa, traduzido como serpente e existente na descrição do Gênesis bíblico, também significa fazer encantamento. Significa adivinhar as causas ocultas, podendo, pois, significar encantador ou adivinho. Essa acepção é citada em Gênesis, referindo-se à taça que José mandou esconder no saco onde Benjamim levava alimentos para a sua família no retorno. Referimos-nos à história de José no Egito. A taça que roubaste e é a que em meu senhor bebe, e é também útil para fazer adivinhações. Adivinhações quer dizer então nahash, ali, por eles. A palavra nahash só foi traduzida como serpente na versão dos 70, os quais, segundo Hutcheson, corromperam o texto. Segundo Hutcheson, houve uma corrupção do texto hebreu em muitos lugares. Versão essa escrita em grego no 2º século da era cristã. As línguas hebraicas, gregas e árabes sofreram transformações evolutivas, sendo essa a causa maior dos conflitos interpretativos dos textos bíblicos, os quais, hoje, como sabemos, acham-se cheios de ingerências humanas responsáveis pelo surgimento de conflitos interpretativos hoje, e que a nossa evolução conquistada já não pode mais aceitarmos estas afirmativas como se fossem verdades divinas nas quais nós não podíamos mexer. Elas foram, na verdade, interpretadas pelas ingerências humanas e transformadas. Imagine-se, muito se procura encontrar e, no entanto, não acham nunca quando nos referimos ao vestígio na terra do paraíso. Porque, segundo os textos bíblicos, este paraíso tinha sido formado na terra.
O anjo com a espada flamejante, a impedir o retorno de Adão e Eva, simboliza a impossibilidade dos espíritos que, se achando em mundos inferiores, não têm condições a um mundo mais evoluído. Então percebam, os egressos de Capela e os egressos de outros orbes inferiores foram deslocados por nosso planeta. E aqui então se acham num estágio de confinamento evolutivo. E eles não têm como retornarem ao seu planeta de origem, embora sintam vontade de fazer isto. E este é o significado dos anjos ou querubins com espadas flamejantes para impedir o retorno de Adão e Eva, ou da raça adâmica, à constelação do cocheiro. É a interpretação mais lógica que poderemos dar com base nas informações que a espiritualidade concede e enriquece a doutrina do Consolador prometido. Pelos dizeres da Bíblia, teríamos que aceitar que na Terra, no início dos tempos, existiam tão só Adão e Eva. Percebam bem o fato, o que não seria uma realidade. Impossível. Após Caim ter sido morto por Abel, ele encontrou uma mulher na terra. Então já não era mais Adão e Eva, eram outros, com quem casou-se e teve um filho chamado Enoque. Na própria Bíblia, então, encontramos a contradição dos fatos. Porque nesse local existiam outras pessoas, ele construiu a cidade que chamou de Enoque, ou Enoquia. Percebamos neste fato que existem desencontros, pois, nos textos bíblicos, os quais dependem de bases analíticas e que a nossa doutrina consegue formular e realiza na nossa trajetória para que possamos evoluir sempre e ficarmos cada vez mais embebidos da certeza absoluta de que, morrendo o corpo, a alma prossegue vivendo e nós somos eternos dentro da eternidade, a partir do momento em que Deus nos fez. Na Gênesis, segundo o Espiritismo, encontramos todas as ponderações. No entanto, pelos conhecimentos atuais, é possível sabermos, com base na pluralidade dos mundos habitados, que existe, portanto, uma quantidade enorme de entidades espirituais que são nossos familiares espirituais, embora estejam existindo e residindo em outros mundos, exercendo as provas e as situações de aprendizado todas necessárias para que possam também ter a sua evolução através dos processos reencarnatórios. Então, nós temos que entender que ingerências foram feitas pelos homens nas descrições mediúnicas que foram feitas pelos profetas do passado, porque na verdade é preciso que digamos, no passado, os profetas eram médiuns, que receberam realmente, isso não contesta-se, informações divinas, e que ficaram na forma de ensinamento registrado nos textos bíblicos, mas que esta Bíblia sofreu muitas ingerências disto nós não temos dúvidas. Como vocês perceberam, nós estamos analisando passo a passo os textos bíblicos e hoje foi nosso propósito fazer algumas interpretações relacionadas com a queda do paraíso. E na próxima vez nós iremos prosseguir analisando a Gênese e as predições. E assim, prezados irmãos, nós agradecemos a Deus, nós agradecemos aos bons espíritos,
Nós agradecemos a Jesus pela oportunidade que estamos tendo nesta fase da vida de divulgar os ensinamentos evangélicos e ensinar as outras coisas que o homem não estava no tempo de Cristo preparado para recebê-las. As potencialidades existentes nas nossas almas representam fatos grandiosos que precisam ser desenvolvidos, mas antes que isto aconteça, é necessário que nos libertemos de certos tipos de imperfeições que nos tornam muito semelhantes aos espíritos ignorantes e simples e cheios de atraso. Prossigamos nesta luta. Irmãos espirituais amigos, nós sabemos que nesse universo existem as vibrações divinas que abrangem o mesmo em proporções infinitas. E sabemos que vocês também conseguem produzir vibrações nas suas mais diversas modalidades. Suplicamos em nome de Jesus que vibrações de amor sejam produzidas por vós, para que a terra toda seja envolvida por esses eflúvios e que tanto espíritos atrasados, recalcitrantes e maus, quanto espíritos mais evoluídos ou espíritos bons, possam ser agraciados com estas dádivas divinas, porque, mesmo como vocês perceberam, prezados irmãos, nunca usamos a expressão inferno e céu dentro da concepção feita pelos adeptos de outras crenças, pois sabemos que Deus, no seu infinito amor, não castiga, mas propicia sempre as oportunidades para que a renovação e a autotransformação espiritual aconteça em cada um de nós. Então, os degradados que serão parte do nosso planeta neste momento de transição planetária irão ter no futuro a sua oportunidade de vencer as etapas evolutivas, realizarem as suas reparações e serem, nestes orbes para onde sejam deslocados, raças adâmicas que irão contribuir para o desenvolvimento das almas lá existentes e que um dia poderão retornar à Terra quando este planeta, o nosso planeta Terra, seja um mundo ditoso e feliz. Por tudo isso nós agradecemos e suplicamos. E assim, com a bênção de Jesus e a ajuda da espiritualidade, nós concluímos esta parte da gravação para prosseguirmos nas próximas gravações, quando iremos falar a respeito das predições e dos milagres.